que procuremos valorizar aquilo que de fato tem valor e não dar muita atenção para as aparências. Ok? Às vezes uma pessoa que se apresenta de uma forma mais simples, mais humilde, né? Ela também pode nos enganar, tá certo? Não é só a beleza exterior que nos engana. Existem pessoas sorrateiras que se apresentam de uma forma muito humilde e que também nos enganam, né? Às vezes existem pessoas que se apresentam assim. Um exemplo, vamos para o exemplo prático, né? Às vezes uma pessoa vai numa consulta, né, médica, né, particular, por uma indicação, e aí o que ela faz? Ela, ao contrário de ir na consulta se apresentando de uma maneira elegante, ela escolhe a pior roupa que ela tem. Para quê? Para que o médico, quando olhe para ela, ele não dê o custo do tratamento em função da imagem que ele está tendo. Então, concorda também, né, que esse outro lado, ele também chega para nos enganar, né? Existem pessoas que preferem usar aí roupas bem surradas, né? Andar de carro velho, mas, na verdade, são pessoas extremamente egoístas, quando não avarentas, né? E que se apresentam de uma maneira miserável para que uma outra pessoa até não lhe venha pedir um dinheiro emprestado. Olha só, se mostram miseráveis, mas no fundo não são, né? Dentro do aspecto material, espiritualmente sem dúvida, né? Porque uma pessoa que não sabe equilibrar desses valores, ela vai tender aos extremos, né? E isso não é bom, né? Nem para aquele que se apresenta extremamente elegante e de fato não é, como aquele que se apresenta extremamente miserável, mas do ponto de vista material é uma pessoa abastada, só é avarenta, tá certo? Então temos que tomar cuidado com tudo isso, né? E aí, o que acontece? Nós nos enganamos pelas aparências e também nos enganamos imaginando que existem pessoas que são boas e existem pessoas que são ruins. Às vezes chega ali uma pessoa nos nossos ouvidos para falar mal de alguém, né? E aí a pessoa fala assim, olha, sabe aquela pessoa assim, assim, assada, ela é isso, isso, isso e aquilo. E a gente fica ali, né, prestando atenção naquilo. E daqui a pouco a gente desenvolve até um sentimento ruim acerca daquela pessoa que nós estamos ouvindo falar mal. Sem nunca ter, né, de fato, verificado se todas aquelas coisas que a gente está ouvindo a respeito dela é verdade. Mas a gente, no primeiro momento, compra essa ideia porque a gente é simpático àquela pessoa que está chegando ali aos nossos ouvidos, ou a gente tem algum interesse ali, né, de manter aquela suposta harmonia de relacionamento, né, imaginando que através daquela simpatia a gente possa ganhar alguma coisa. E aí a gente dá brecha, né, para começar a ouvir aquelas maledicências. Então fica aí um importante convite. Não vamos nos enganar com as aparências, não vamos nos enganar com aquilo que chega aos nossos ouvidos, não vamos comprar essas ideias prontas, vamos sim, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de raciocinar, avaliar tudo isso, passar pelo crivo da razão, né? Como diz, para que a gente não seja engodado pela nossa própria incúria. E essa pessoa que chegou para falar mal de alguém para nós, ela também em algum momento, caso se sinta desagradada por nós, falará mal de nós para uma outra pessoa, porque faz parte da índole dela. Porque uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, correta e transparente, ela vai pautar por relacionamentos também corretos e transparentes. Então nós temos que prestar atenção em tudo isso, né? Para que a gente não se engane pelas aparências. Como disse,
uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos. Então que a gente esteja atento às aparências e para que a gente consiga, não nos tornarmos vítimas daquilo que às vezes inconscientemente a gente está buscando, a gente precisa ter esse olhar interior, harmonizar a nossa aparência física com aquilo que nós buscamos sentir nos nossos corações. Então, buscando pensamentos elevados, buscando boas ideias para projetar no nosso campo do dia a dia, e construindo coisas boas com aquelas oportunidades que hoje nós temos. Então nós vamos ali construindo esses frutos. E aí quando alguém vier falar de nós, a gente não tem essa preocupação. Por quê? Porque a gente vai olhar para a nossa volta e a gente vai ver ali os frutos que nós estamos construindo. Isso sim mostra se uma pessoa é boa ou não. Se ela realmente tem, apenas na sua palavra um tom aveludado, uma educação exterior, um verniz e uma suposta espiritualidade. Mas, em alguns momentos ali, tenham a certeza que se ela não tiver tudo isso, como ela demonstra ter, a máscara vai cair. Seja hoje, amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas um dia a máscara cai, porque o tempo é o Senhor da verdade, A gente não engana as pessoas por toda uma vida, a não ser que a gente queira ser enganado, A não ser que aquilo nos interesse, tá certo? Aí a gente vai ficar fingindo que não estamos vendo. Talvez por uma carência afetiva, por uma falta de autoconfiança, por termos aí às vezes uma autoestima prejudicada. Tudo isso pode fazer com que a gente se sinta fragilizado e até aceite determinadas circunstâncias, Mas uma palavra aveludada, adocicada, não significa dizer que aquela pessoa é uma pessoa fina. E às vezes alguém que fala com um tom um pouco mais enérgico também não representa ser uma pessoa do mal. Então vamos analisar. E se nós estivermos sentindo no coração coisas boas, nós vamos conseguir verificar esse diapasão com aquilo que está nos chegando. Quando a gente está perto de um perigo iminente, o nosso coração bate mais forte, ele acelera. Então significa dizer que essa contradição de energias, de sentimento, pode nos dar um diagnóstico daquilo que é bom ou não. Se nós nos aproximamos por afinidade, eu preciso olhar em minha volta para ver as pessoas que eu estou atraindo, para que amanhã depois eu não diga assim, puxa vida, eu fui enganado, aquela pessoa parecia tão boa, ela parecia tão boa, você mesmo disse, mas ela não era. Então o que fez com que você passasse a enxergar que ela era boa? Foi os seus próprios olhos, Você muitas vezes quis se iludir com aquela imagem, porque às vezes no seu inconsciente era aquilo que você estava buscando. Mas se você olhar para a sua própria vida, cuidar dela, olhar para as coisas que estão acontecendo à sua volta, certamente você não vai ser enganado. E muitas vezes nós queremos cuidar da vida das outras pessoas e esquecemos a nossa, Aliás, eu vou até lançar aqui uma campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Se nós fizermos isso, cuidarmos mais da nossa vida, olharmos mais para dentro de nós mesmos, tenham a certeza, gente, que as chances de nós sermos enganados diminuem consideravelmente.